o nosso grupo. E aí, galerinha do YouTube? Hoje o nosso grupo vem apresentar aqui ação de inconstitucionalidade por omissão. O nosso grupo sou eu, o Abner, o Frank, o José Vitor, a Luana, a Roberta e o Vinícius William. Pode passar aí o slide que sou eu que apresento agora. Bom, antes de começar, né, eu tenho que explicar para o professor que, infelizmente, eu não tenho câmera, por isso que o senhor só está vendo esse ícone aí. E vamos começar. Bom, primeiro eu vou começar falando do objeto da ADO. Eu vou falar ADO. O que significa a sigla ADO? Que é nada mais nada menos que a ação de direito de inconstitucionalidade por omissão. E o que isso quer dizer? Bom, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, essa ação possui a finalidade de tornar efetiva a norma constitucional que deixou de ser observada em razão de omissão de qualquer um dos poderes ou de órgão administrativo. A gente tem um exemplo de quando o Congresso Nacional ele deixou de legislar a criminalização da prática de conduta homotransfóbica e, por conta disso, houve um ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para que, assim, o Congresso pudesse fazer uma efetivação correta da norma constitucional. Nesse caso específico, na verdade, o STF ele determinou que os atos de homofobia e transfobia eles devem ser enquadrados como tipo definido na lei do racismo. E isso é mantido até que o parlamento ele edite a lei sobre essa matéria. Beleza, agora eu vou falar sobre as normas de eficácia limitada. As normas de eficácia limitada, elas são aquelas que dependem de uma regulamentação futura para que possam produzir todos os efeitos que elas pretendem. Ou seja, como toda a norma constitucional, elas possuem eficácia, mas elas não têm aptidão para a produção geral dos seus próprios efeitos. Um dos exemplos mais debatidos e conhecidos é o do artigo 37, inciso 7, da nossa Constituição Federal de 1988. Nele está escrito assim, ó: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o direito de greve ele só pode ser exercido nos termos e limites que a lei específica determina. E isso quer dizer que, sem a lei, os servidores eles não podem exercer o direito de greve. E agora eu vou falar das características das normas de eficácia limitada. Bom, uma das características é que elas não são auto-aplicáveis, ou seja, esse tipo de norma ela depende da regulamentação pela legislação infraconstitucional para que elas possam produzir os seus efeitos. Outra característica é a aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, mesmo que elas entrem em vigor da Constituição, elas dependem da regulamentação para produzir os seus próprios efeitos. E, por conta disso, elas possuem um baixo grau de eficácia e, assim, eles chamam de eficácia mínima. As normas de eficácia limitada, mesmo sem regulamentação, por conta da eficácia mínima que eu acabei de falar, elas produzem alguns efeitos imediatos, que são eles o efeito negativo e o efeito vinculativo. O efeito negativo, o que quer dizer? Quer dizer que todas as leis que têm sentido ao contrário ao que determina a norma, eles são considerados ou revogados ou inconstitucionais. E, por conta disso, essas normas elas servem como parâmetro para inconstitucionalidade. E o efeito vinculativo é quando as normas de eficácia limitada obrigam que o legislador ele edite leis regulamentadoras de dispositivos. E é isso a minha parte, professor. Olá, eu sou a Roberta e vou falar sobre a legitimidade ativa agora. Bom, a Lei 9.868 de 1999 fala que a ADO
pode ser proposta pelos mesmos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Então, a gente vai lá no artigo 103 da CF de 88, que vai tratar sobre a ADI e a ADC. Então, quem tem legitimidade ativa para propor uma ADO? Vai ser o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, o governador do Estado ou do DF, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Então, aqui a gente ainda vai diferenciar a legitimidade universal da legitimidade especial. Quem vai ter essa legitimidade universal? Vai ser o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Assembleia Legislativa, ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República e o Conselho Federal da OAB e os partidos políticos. Bom, a legitimidade especial vai ficar por conta da mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF. Os governadores dos estados vão ter essa legitimidade e as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Aqui a gente precisa fazer um adendo que quando a gente fala sobre partido político com representação no Congresso, que pode propor a ADO, esse partido precisa ter pelo menos um representante em qualquer uma das casas do Congresso Nacional. Então, se durante a propositura da ADO esse partido não tiver mais representantes em qualquer uma das casas, a ação não vai ser extinta, ela pode continuar de maneira normal. Pode passar. Bom, já tratei sobre legitimados especiais, legitimados universais, vou falar agora sobre legitimidade passiva. Bom, o polo passivo da ADO vai ser ocupado por aquele que foi omisso na propositura da edição da lei ou do ato normativo e que tinha competência para tal. Capacidade postulatória. Bom, o STF fala que os legitimados ativos do inciso 1 até o 7, eles têm capacidade postulatória e legitimidade ativa para propor a ADO. Já os do inciso 8 e 9, que vai ser a Confederação Federal e os partidos políticos, eles vão precisar ser representados por um advogado para propor a ADO no STF. Bom, aqui alguns parágrafos do artigo 103 da Constituição Federal vai falar que o Procurador-Geral da República deve ser ouvido nas ações de inconstitucionalidade, aí tratando da ADO, e fala que o Advogado-Geral da União vai defender o ato ou o texto impugnado que a ADO vai tratar. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Frank, dando continuidade ao nosso vídeo, acerca do procedimento na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADI por omissão. Nós vamos buscar aqui os aspectos básicos do procedimento. A primeira coisa que a gente deve observar são os com base no artigo 319 do CPC 2015, em que a petição ela deve indicar aqui na letra da lei o seguinte: o juízo a que é dirigida, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o CPF, enfim, aqui a identificação completa do autor. O fato, os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido, com as suas devidas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação.
Bem, o principal aqui, que não pode faltar de jeito nenhum, é que se deve indicar, de acordo com a Lei 9.868 de 99, no artigo 12b, se a omissão inconstitucional parcial quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de índole administrativa. Isso é a primeira coisa. E depois, fazer os pedidos com as suas especificações. Essa omissão inconstitucional é o caso em que o poder público ele deixa de atuar em situação que a Constituição Federal ordena. Isso pode se dar de forma total ou parcial, como já dito. Em outras palavras, deve-se deixar bem claro qual é o dispositivo legal que não está sendo regulamentado por legislação específica. Todo o resto vai ser aplicado de forma igual o procedimento da ação direta de inconstitucionalidade, quando couber, né? Conforme o artigo 12 da referida 1868 de 99. Aqui é importante ressaltar que no procedimento da ADI por omissão, independentemente dessa omissão ser total ou parcial, as autoridades que estão no polo passivo, elas têm um prazo de 30 dias para fazer qualquer tipo de manifestação. Por exemplo, explicar por que não existe a lei, por que existe a lacuna, ou por que ela é insuficiente, né? Também é importante citar que o Procurador-Geral da República, o PGR, naquelas ações em que ele não é o autor, né, obviamente, ele vai ter um prazo de 15 dias para se manifestar. Aqui é uma polêmica acerca da participação da Advocacia Geral da União, a AGU, no procedimento da ADI por omissão, porque uma parte da doutrina entende que ela poderia se manifestar, mas não de forma obrigatória, né? Naqueles casos em que a omissão do legislador fosse total, pois aí não haveria lei para se discutir. Nesse caso, né? Logo, não haveria por que a AGU se manifestar, já que não existe lei. Enquanto que na ADI, por omissão parcial, o entendimento é que a AGU seria obrigada a participar, dar o seu parecer, pois existiria uma lei, mesmo sendo incompleta ou ineficaz. Bem, seguindo, seria possível a intervenção de terceiros na ADI por omissão? A resposta é sim, seria. A participação do amicus curiae, que tem por objetivo fornecer subsídios e base técnica para se tomar as decisões mais acertadas no tribunal, pode ser autorizada pelo relator. Bem, eu vou aqui passar a palavra para o colega José Vitor, que vai dar continuidade, vai falar de outros aspectos do procedimento na ADI de omissão. Bom, primeiramente, boa tarde. Como já foi apresentado, meu nome é José Victor. Irei agora aqui dar continuidade ao assunto, no tocante à medida cautelar, que é também uma possibilidade quando a gente fala das ações diretas de inconstitucionalidade por omissão. Bom, essa prerrogativa está estabelecida no artigo 12F da Lei número 9.868, de 1999, que diz que, em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão de maioria absoluta de seus membros, observado o disposto no artigo 22, poderá conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos ou das autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Quando se fala relacionado à atrelação de quem é a responsabilidade, quem compete a julgar se é procedente ou não a medida de pedido cautelar, compete ao STF, como diz o artigo 102 da Constituição, que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originalmente o pedido de medida cautelar dos órgãos de ações diretas de inconstitucionalidade. Bom, pode passar o slide. Requisitos. Como requisitos a esse pedido, nós temos aqueles que já são afins de processos de mesmo caráter, quando se fala de pedidos de medida cautelar, que é o Fomes Boni Iuris, que diz respeito à fumaça do bom direito, é um sinal, um indício de que o direito pleiteado de fato existe. O que isso significa?
que é um vislumbre do direito que atualmente a gente, tipo, naquele exato momento que é pedido, a gente só tem a noção inicial que ele provavelmente virá a existir, que atualmente não existe. E o perigo immoral, que é o perigo na democracia. E na demora também do pedido, que diz respeito, muitas das vezes, à demora da decisão judicial, ou seja, a decisão judicial muitas vezes ela demora tanto a sair que pode vir o objeto da causa a se agravar de uma forma que fique dificilmente a sua reparação em longo prazo. Pode passar, slide. Bom, farei aqui uma ressalta à lei reguladora dos procedimentos, que é a lei número 9.868 de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento de ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. No tocante, minha parte era somente isso. Oi, eu sou a Luana. Eu vou fazer a parte inicial da abordagem entre as diferenças do mandado de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade. É importante entender que esses dois vão possuir um objeto em comum, que é a omissão inconstitucional, né? Caracterizada, como já foi dito aqui, pela falta da concretização da Constituição por um ato legislativo ou administrativo. Ainda que essas duas ações busquem atingir essa mesma pendência, elas vão fazer isso de uma maneira distinta. A primeira diferença que vale destacar aqui é de quem as ajuiza. O mandado de injunção vai ser ajuizado por qualquer pessoa, admitindo, né, que isso seja feito através de uma pessoa física. Enquanto isso, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão vai ser ajuizada por aqueles que estão determinados no artigo 103 da Constituição, que a colega Roberta já comentou, como o presidente da República, a mesa do Senado, da Câmara, da Assembleia Legislativa, os governadores, etc. Dando prosseguimento, observa-se uma diferença quanto ao foro em que elas vão ser ajuizadas, né? O mandado de injunção, ele pode ser distribuído no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, de acordo com quem tem que fazer a regulamentação da Constituição no caso específico. Dependendo da previsão em Constituição estadual, o mandado de injunção ele também vai poder ser ajuizado perante o Tribunal de Justiça do Estado. Já a ação direta de inconstitucionalidade só vai poder ser ajuizada no Supremo Tribunal Federal, já que ela se trata de uma ação integrante do controle concentrado de constitucionalidade. Há que se diferenciar também a natureza dessas ações. Se o mandado de injunção é ajuizado por qualquer um, perante mais de um foro, vai se constatar a presença de um controle difuso de constitucionalidade. Enquanto isso, se a ação direta de inconstitucionalidade por omissão vai ser ajuizada por um grupo específico de legitimados, que são esses do artigo 103, e perante um único tribunal, que é o STF, observa-se um controle concentrado, como eu já havia falado. Portanto, nota-se que se um indivíduo comum acaba sendo impossibilitado de exercer o seu direito pela ausência de uma norma que o regulamente, esse deverá utilizar técnicas de controle difuso de constitucionalidade, ajuizando um mandato de injunção no STF, no STJ ou no TJ do Estado. Enquanto em casos onde os legitimados pelo artigo 103 da Constituição desejem combater essa omissão através de uma perspectiva mais ampla, vai se fazer o uso da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tá mutado, Vinícius. Não estou ouvindo o Vinícius, hein? Opa, desculpa. Vou dar continuidade à diferença entre ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandato de injunção. Dando continuidade, outra diferença que se pode apontar é o caráter da decisão, se tem um viés concretista ou não. Primeiramente, importante exemplificar para que fique bem claro o porquê dessa decisão do MI ser concretista e da ação não ser. Bom, imaginemos que eu, Vinícius, servidor público, impetrasse mandato de injunção, pedindo para que o Poder Judiciário assegure para mim, né, o direito de exercer a greve. Aquele exemplo que o colega Abner usou. O Judiciário vai determinar
que eu faça greve usando como base a lei da greve da iniciativa privada, a que todo mundo conhece. Tendo em vista que, como já foi citado, que até hoje não se tem essa lei de greve do servidor público, e o STF já decidiu a respeito que a greve da iniciativa privada é a que seria usada. Mas isso não vem ao caso, né? Então, quer dizer que o viés concretista é exatamente isso, de que eu vou fazer a greve, eu vou conseguir exercer aquele direito previsto constitucionalmente, sendo concedido pelo mandato. Ou seja, basicamente é como se fosse algo mais fácil de se conseguir. Agora, já na ação, na ADO, não é bem assim, porque a decisão proferida nessa ação vai apenas e tão somente declarar a demora, né? E pedir para quem de direito que possa uma providência para suprir aquela determinada omissão legislativa ou de ato normativo, tanto faz. A título de exemplo, ainda usando o exemplo da greve de servidores públicos, imaginemos que uma confederação sindical, um dos legitimados, né, ingressando com uma ADO em face da não regulamentação do artigo 37, que trata da greve, conseguindo uma decisão. Por si só, essa decisão, em regra, não vai instrumentalizar o direito de greve, né? Porque, nesses casos, quando se julga procedente o pedido nessa ação, o Supremo apenas reconhece a mora, declarando que não foi feita a lei e pede uma providência. Importante a ressalva que esse raciocínio de declarar mora, de solicitar providências, é apenas para omissões imputadas a um poder, como nesse caso o Poder Legislativo, que é omisso em regulamentar essa lei. Diferentemente quando há omissão imputada a um órgão administrativo, em que, nesse caso, o Supremo vai determinar que se faça alguma coisa em um prazo específico. Avançando, vamos para um efeito subjetivo da decisão. Uma nova diferenciação, né? Que nada mais, nada menos é quem se beneficia da decisão. No MI, em regra, esse efeito é inter partes, em regra. Isto é, vai valer para quem impetrou o mandato, né? Em regra, por quê? Porque na lei do procedimento dele, a Lei 13.303 de 2016, afirmou que essa decisão pode ter uma eficácia erga omnes. Então, ela pode ter, a depender de algumas particularidades. Então, em regra, é efeito inter partes, para quem ajuizou, para quem ingressou para quem impetrou o remédio, né? Agora, pode vir a depender de algumas particularidades dessa decisão ser erga omnes, sim. Agora, a ADO, apesar da decisão ser não concretista, ela possui uma eficácia erga omnes, sim, porque, teoricamente, todos são acolhidos para aquela decisão a ser julgada pelo STF, né, que, se for procedente, vai beneficiar todo mundo, que é o reconhecimento da omissão imputável ao poder, que, no caso, por exemplo, o Poder Legislativo, que reconheceu a mora e vai solicitar a providência legal. Finalmente, a última diferenciação, como já destacado, alguns pontos do procedimento não irei tratar em detalhes. É importante só citar que tem essa diferença, né? São procedimentos diferentes, regulados por leis diferentes, que enquanto o mandato é regulado pela 13.303 de 2016, o da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é regido pela mesma lei da ADC e da ADI, que é a 9868 de 99. E essa foi a nossa apresentação. Obrigado pela atenção.